amar, né? Naquele processo, naquele método de Cristo, amar, conhecer, falar e fazer. Nós estamos agora detidos nesse primeiro elemento do método, que é o amar. Para nós termos relacionamentos em que a obra de Deus prospere, nós precisamos amar as pessoas. E é sobre isso que nós estamos falando nessas terças-feiras. Então, o conceito que nós estamos trabalhando aqui, que nós estamos firmando em nossos corações, relembrando o que as Escrituras dizem sobre amar, é que Deus sempre muda as pessoas no contexto de relacionamentos baseados em amor. Esse é um ponto-chave para nós nesse estudo, é que os relacionamentos baseados em amor são instrumentos que Deus usa para transformar pessoas. E Deus sempre faz assim. Deus sempre muda pessoas no contexto de relacionamentos baseados em amor. Primeiro com Ele, depois entre nós, uns com os outros. Aplicado a mim, o objetivo que eu devo buscar é que tenho que construir relacionamentos nos quais o amor forneça um contexto para a obra de Deus que traz mudança. Então eu preciso construir relacionamentos e fazer desses relacionamentos amorosos, né, de amor, o contexto, o ambiente para que Deus produza mudança na minha vida e na vida dos outros. O objetivo em relação aos outros é que o amor bíblico demanda uma agenda mais elevada para os meus relacionamentos, que faça de mim mesmo e dos outros pessoas mais felizes. Então, um relacionamento bíblico, o relacionamento conforme Deus nos ordena, ele deve ter um propósito maior do que simplesmente ser uma relação agradável, onde se produz a felicidade um para o outro. O que se espera, o que se deseja é que esse relacionamento tenha um motivo mais elevado, uma agenda mais elevada, que nós temos aprendido, que é a redenção, a transformação das vidas. E nós vimos aqui que o tipo de relacionamento que nós devemos ter é o mesmo relacionamento que Deus tem conosco. É um relacionamento cuja característica é o amor e a redenção. O relacionamento de Deus para conosco, ele é amoroso e redentivo. E nós temos que também ter esse mesmo tipo de relacionamento com as pessoas que estão à nossa volta. Um relacionamento amável e redentor, amoroso e redentivo. Então, nós vimos que Deus tem metas mais elevadas para nossas amizades do que a felicidade pessoal. Ele quer que nossos relacionamentos forneçam um contexto para a sua obra de mudança em e através de nós. E que nós necessitamos construir relacionamentos que promovam e encorajem esta obra de mudança. Então, nós aprendemos aqui, e eu não quero que os irmãos esqueçam, que há uma razão nobre para os nossos relacionamentos. O ponto principal é que os nossos relacionamentos, eles são santos. Eles não pertencem a nós. Santos no sentido que Deus, ele separou para si. Foi Deus quem providenciou esses relacionamentos e pertencem a Ele. Nesse sentido, eles são santos. E o propósito de Deus nos relacionamentos que Ele providenciou para nós não é simplesmente que sejamos felizes, nos agrademos da pessoa com quem andamos, nada disso. Isso faz parte, mas apenas como meio, como instrumento. O que Deus realmente quer é que nesses relacionamentos que nós construímos, nós expressemos o seu amor e a sua redenção. Trabalhemos para transformar vidas. Este é o princípio do discipulado. Nós estamos no mundo para fazer discípulos. E não se faz discípulos sem se relacionar com pessoas. Não é? Nós precisamos nos envolver com essas pessoas, amar essas pessoas e deliberadamente, propositalmente, trabalhar para que elas sejam transformadas à imagem de Cristo. Não mudadas para aquilo que nós queremos,
para a nossa felicidade, para a nossa própria glória, mas que elas sejam transformadas para a glória de Deus, para que elas se assemelhem a Cristo. O motivo, então, é redentor. Relacionamentos amorosos e redentivos. E aí, só lembrando que nós vimos aqui que tudo começa quando Deus se relaciona primeiro conosco. Deus nos justifica, a obra de Cristo é justificar-nos dos nossos pecados e assim temos paz com Deus. A partir da justificação, então, Deus nos chama à sua família, é a adoção. Somos filhos de Deus. E quando Deus nos coloca em sua família e estabelece esse relacionamento pactual conosco, Ele começa a nos transformar. Ele nos dá uma nova vida e à medida que nós vivemos essa nova vida, nós vamos sendo transformados de graça em graça, de fé em fé, até chegarmos à estatura, à perfeita varonilidade. E este processo se chama santificação. Então é impossível que alguém seja transformado fora do relacionamento com Deus. Só haverá transformação, só haverá santificação se a pessoa estiver em um relacionamento pessoal com Deus. Somente aqueles que têm relacionamento com Deus através da adoção e justificação entrarão em um processo de mudança radical, de progressiva santificação. O ponto aqui, então, é que fora de relacionamentos não há mudança. A partir do modelo que nós temos, a forma como Deus nos transforma. Ele primeiro nos coloca dentro de um relacionamento com Ele e a partir daí Ele nos transforma. Então, tem 3 coisas que nós precisamos fechar aqui para então avançarmos no que nós temos para hoje. Primeiro, a atividade redentiva, essa atividade restauradora, transformadora, sempre acontece no contexto de relacionamentos. Não é? É por isso que Deus, voltando para os relacionamentos horizontais aqui entre nós, você vai compreender porque a palavra de Deus diz que nós não podemos deixar de congregar. Não é para que a igreja fique bonita, os bancos todos preenchidos, e fica uma coisa muito legal a gente prestar culto com a igreja cheia. Não é simplesmente vir, sair de casa e vir para a igreja. O congregar é estar em relacionamentos com remidos. Porque quando você está no relacionamento da igreja, você está operando santificação, você é um instrumento de santificação na vida do outro, enquanto o outro é um instrumento de santificação na sua vida. Nós estamos nos transformando. Estamos nos mudando, ou melhor, estamos sendo instrumentos na vida um do outro para a obra que Deus está realizando, que é a obra da redenção. Por isso, irmãos, a vida corporativa, a igreja é tão importante. Por isso que a mentalidade discipuladora é tão importante. Por isso que enxergar as situações de forma redentiva é tão importante. Não estamos aqui à toa. Não estamos aqui à toa, não é? Nós estamos aqui para nos ajudarmos a sermos mais semelhantes a Cristo. Ou seja, não há atividade redentiva, a atividade redentiva sempre acontece no contexto de relacionamentos. Segunda coisa, o primeiro passo de Deus em nos mudar, o primeiro passo de Deus para nos mudar é guiar-nos a um relacionamento com Ele. É a primeira coisa que Ele faz, não é? E por fim, nossos relacionamentos são uma parte essencial da obra de mudança que Deus está completando em nós e nos outros, não é? Observe mais uma vez, nossos relacionamentos são uma parte essencial na obra de mudança ou redenção que Deus está completando em nós e nos outros. Nós não deveríamos menosprezar os nossos relacionamentos. Nós, no começo aqui da nossa jornada, no Instrumentos na Mão do Redentor, nós vimos que todos precisam de ajuda e que essa ajuda é providenciada por Deus por 2 presentes que Ele deu à igreja, o seu Espírito e o próprio povo. Então, Deus age com o Espírito pela palavra e
Deus age por meio do povo, que usando a palavra, por meio do aconselhamento, discipulado, pregação, evangelização, também opera transformação nas vidas. Então, esses dois elementos, eles não se afastam, o Espírito Santo e a igreja, o Espírito Santo e o povo de Deus. Ok? Então, nós hoje vamos falar sobre 4 elementos, vamos começar a falar, melhor dizendo, veremos apenas o primeiro deles, e depois veremos os outros nas outras terças-feiras. Mas hoje nós vamos ser apresentados a 4 elementos de um relacionamento amoroso. Os 4 elementos do amor, conforme a palavra de Deus nos mostra. Então, você tem aí na página 3, você tem uma figura oval com 4 elementos. Não é? Entre, encarne, identifique-se e alinhe-se. Não é? Essas 3 coisas aí, esses 3 imperativos, eles são os 4 elementos do amor, conforme nós vemos nas Escrituras Sagradas. Entre no mundo da pessoa, encarne o amor de Cristo, identifique-se com o sofrimento e alinhe-se com a agenda. Se você observar isso, você vai ver que foi justamente o que Deus fez por meio de Jesus Cristo. Deus, quando foi construir relacionamento com os homens, né, depois de eles terem rompido com ele por meio do pecado, da desobediência, a primeira coisa que Deus fez foi entrar no mundo, né? Entrar corporalmente no mundo, por meio de Jesus Cristo. E ele fez isso por meio da encarnação, ele se encarnou, né? E essa encarnação foi justamente para revelar ao mundo a glória, a graça e o amor de Deus, não é? Tanto é que a máxima do Evangelho é: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus encarnou-se, o Emanuel. Identifique-se, foi justamente o que Cristo fez. Na sua vida, né, no seu ministério terreno, ele compadeceu-se das pessoas, ele sofreu junto com elas, não é? Ele identificou-se com o sofrimento e ele mesmo experimentou o mais cruel sofrimento em lugar do seu povo. Então, não há nenhum tipo de sofrimento humano que Cristo não tenha experimentado. Não mesmo. Qualquer uma das coisas. Traição, abandono, perseguição, morte, enfermidade, nada. Absolutamente. Ser órfão e assim por diante. Não é? Perdas, enfim. Alinhe-se com a agenda, não é? Você procurar entender os interesses e ajudar nisso, conforme isso for segundo a vontade de Deus. Então, o próprio Cristo também realizou isso. Então, você tem, na figura oval, representa um ministério de relacionamento amoroso, ou seja, os relacionamentos que nós temos eivados de amor. As 4 palavras resumem 4 modos de demonstrar amor a alguém e construir um relacionamento que promova a obra de mudança de Deus. Iremos discutir cada um desses 4 elementos de amor em detalhes. Então, o primeiro elemento de amor é: entre no mundo da pessoa. Esse é o primeiro elemento de amor, entrar no mundo da pessoa. Como iremos construir um ministério de relacionamento pessoal? Como poderemos ser usados por Deus para ajudarmos pessoas a buscarem a ajuda dele? Por que tendemos a perder muitas oportunidades ministeriais? São perguntas que serão respondidas aqui. Mas a mais importante aqui é: por que tendemos ou por que perdemos, na realidade, muitas oportunidades ministeriais? Deixa eu esclarecer isso aqui. Você vive aqui na igreja, você tem relacionamentos com seus parentes, com seus colegas de trabalho, e você percebe que a vida não é perfeita para todo mundo, não é? Você encontra pessoas que sofrem, pessoas enfermas,
pessoas que estão passando por grandes dificuldades familiares, financeiras, pessoas que estão com medo, pessoas que estão com raiva, pessoas que estão dominadas por vários tipos de sentimentos. Você encontra essas pessoas, você convive com elas, você conversa com elas, mas, de fato, o relacionamento que você tem com ela efetivamente não realiza nada para que elas sejam transformadas. Você não sabe o que dizer, às vezes você também não liga direito. Como os ingleses falam, né, cada um com os seus problemas, e nós seguimos adiante, porque eu também tenho os meus. E nós percebemos que a gente vai passando pela vida das pessoas que nós nos relacionamos, primeiro sem mostrar amor e depois perdendo oportunidades de poder ministrar a elas o amor de Cristo. E quem sabe transformá-las, ajudá-las a encontrar o Redentor. Não é? Então, essa é uma pergunta interessante para você responder para si mesmo. Por que tendemos a perder muitas oportunidades ministeriais? Por que nós escolhemos apenas os relacionamentos fáceis? Não é? Não escolhemos os difíceis. Isso é uma coisa muito importante para nós entendermos e pesquisarmos no nosso coração. A Bíblia diz que é para nós não perdermos as oportunidades, não é? Mas nós perdemos. E às vezes nós passamos até, a gente ora por isso, né? Senhor, me dá a oportunidade de ministrar alguém. Ou a gente fala assim, poxa, eu nunca tive a chance, né? A gente ouve um pastor falando, ou um missionário, ou um irmão contando uma história de alguém que ele ajudou a encontrar Cristo, ou ajudou a resolver um problema. E a gente fala assim, poxa, eu nunca tive uma oportunidade de fazer uma coisa dessa. Eu gostaria muito que o Senhor me usasse para... E acredite, se você relaciona-se com pessoas, as oportunidades estão aí. Estão o tempo todo à sua volta. Nós perdemos as oportunidades, ou deliberadamente, ou porque simplesmente somos cegos para enxergar de além do nosso nariz. Não é? Exatamente, é um passo. É uma falta básica de amar, não é? Compadecer, se amar. O primeiro elemento é entrar no mundo da pessoa, é o que nós vamos ver agora. Então, quando nós procuramos capturar as oportunidades dadas por Deus para ministrar, temos que reconhecer o portão de entrada dado por Deus. Portão é um meio que existe para se entrar a partir de algo para dentro da vida de alguém. Quais são os portões de entrada para relacionamentos casuais num ministério de mudança de vida através de relacionamentos? É uma coisa que nós precisamos, quando se pensa redentivamente, né? Quando você começa a observar as coisas de forma redentora, entender as oportunidades que Deus está lhe dando. Essas portas, esses portões que se abrem para que nós entremos na vida das pessoas. Não é? E nós precisamos aprender a identificar esses portões, esses acessos que as pessoas escancaram para nós muitas vezes, elas às vezes até inconscientes disso, e que nos permitem entrar para a vida delas, a fim de ajudá-las. Nós precisamos olhar de forma redentiva. Não tem outra forma de dizer isso, não é? Então, vamos ver primeiro o que não seria um portão de entrada. Então, o portão de entrada não é um problema sobre o qual a pessoa quer falar, não é? Então, a gente já percebeu isso, né? A gente acha que as pessoas com problemas são mais fáceis, no sentido de pregar o evangelho. Então, se a gente tem um colega de trabalho, um parente, um conhecido que é muito bem sucedido, que está vivendo uma vida em paz, é saudável, tem um bom casamento, uma boa família, a gente fica receoso de chegar nele. Vai falar o quê? Tem até um livro que começa o seu prefácio, o autor compartilhando isso, né? Ele queria evangelizar, pregar o evangelho para o cunhado dele, só que o cunhado dele não faltava nada. Ele era um homem saudável, tinha uma boa família, muito bom emprego, muito rico.
ele não conseguia achar o ponto de fraqueza do cunhado dele para poder apresentar Cristo. E a gente fica assim, mas um dia alguma coisa vai acontecer e aí ele vai precisar de Jesus, é aí que eu vou falar. A gente espera que ele fique doente, ou que quebre, ou que alguém morra, não é? Os problemas não são porta de entrada, as dificuldades não são as portas de entrada, não é? Não é uma situação ou circunstância em sua vida, e também não é outra pessoa ou um problema em seus relacionamentos, não é? O que é uma porta? Antes de falar nisso, eu quero ler aqui o que o Paul Tripp fala. O ministério bíblico pessoal certamente inclui resolução de problemas, mas deve ser centrado na pessoa. Às vezes a gente fica olhando muito para os problemas das pessoas e se esquece de olhar a pessoa. Então, você vai lidar... Vou ter um exemplo aqui de uma mulher que foi abandonada pelo marido. E aí, muitas vezes, nós focamos no abandono, no problema do casamento, e esquecemos de olhar a pessoa no meio do problema. Às vezes, o problema encobre as pessoas. Isso é ruim porque, quando nós encontramos pessoas com problemas, se o problema nos assusta, nós nos afastamos da pessoa. Se a gente acha que é insuficiente para aquele problema, nós abandonamos a pessoa, não é? Ou simplesmente não ouvimos as pessoas e ficamos apenas pensando no problema delas. Esse não é o ponto, não é? Não é aí que nós vamos entrar. Então, o que é o portão de entrada? Não, um portão de entrada é esta experiência particular em uma situação, problema ou relacionamento dessa pessoa. Para reconhecer o portão de entrada, necessitamos perguntar: com o que esta pessoa está lutando em meio a esta situação? Ou em que esta pessoa está agarrada neste momento? Então, eu já vou explicar isso melhor, mas eu quero ler aqui uma outra citação do Paul. Não é o que você pensa sobre o que é a luta da pessoa, é a luta que a pessoa confessa. Então, vamos ver o exemplo aqui, você vai entender melhor o que o Paul Tripp quer dizer. Ele fala assim, aqui vai um exemplo. Uma mulher casada há 15 anos, vamos pensar aqui, vamos fazer um estudo de caso. Você vai ajudar uma pessoa agora, tá? Eu quero que você comece a pensar como você iria lidar com essa pessoa de forma amorosa, a fim de ajudá-la a ser transformada diante da situação que ela está passando. Então, o exemplo é o seguinte: uma mulher casada há 15 anos e que tem 3 filhos, ela acorda uma manhã e vê que seu marido se foi. Num bilhete, ele declara que abandonou seu casamento. Ele se apaixonou por outra pessoa, pegou suas roupas, esvaziou a conta bancária e contratou um advogado. Ela telefona para você, a moça, que foi abandonada, liga para você. O que você faz? Ela é sua amiga, uma irmã da igreja, liga para você no começo da manhã, conta essa história terrível. E aí? O que se faz nesse momento? Procura o número do pastor. Espera aí que eu tenho alguém que vai lhe ajudar. Aí procura o pastor. O que faz, irmãos, nesse momento? Certo? E aí? Oração é muito bom, não tenha dúvida. Mas oração sem ação vai na casa dela e... Qual é a primeira coisa a se perguntar? Como você está? Como é que se ministra uma pessoa desse jeito? Já parou para pensar que nós estamos sujeitos a situações assim? Talvez não uma situação dessa exatamente, mas uma situação que é sempre difícil para nós. Nos encontrarmos com uma pessoa num velório, que acabou de perder um filho, uma mãe, um marido.
Nós nunca falamos nada. Quando eu era mais novo, eu ficava no banco, no último banco, esperando o velório acabar, sem passar pela pessoa, porque eu não saberia o que dizer, né? Hoje, por causa do ministério, eu sou obrigado a ir e abraçar, e eu tenho que dizer algumas coisas. Graças a Deus não é obrigação, é um santo privilégio. Mas todos nós passamos por isso. O que você faz quando você encontra um irmão querido da igreja que acabou de perder um ente querido, ele está sofrendo, e você é irmão dele, é um membro da igreja, o que você faz? O que você pensa? Chora com ele, é uma boa coisa, é bíblico isso. Mas nos 10 dias depois da morte, que você vai visitar, o que você fala para ele? Porque o dia da morte não é o pior, não. 10 dias depois, vá lá, e você vai entender o que é a morte de um ente querido na vida de uma pessoa, não é? Às vezes, um ano depois, não é? O que a gente fala? Muito bem. Então é isso, irmãos, que o prefeito Pretoni falou muito bem. Nós temos que encontrar as necessidades dela, mas uma coisa que nós não nos preparamos para fazer. Nós não estamos preparados para isso, para ajudar pessoas. É aquilo que eu tenho repetido. Nós estamos sempre juntos, conversamos frivolidades, dificilmente vamos a assuntos mais profundos. E aí, quando de fato a vida se mostra real, nós não sabemos o que fazer. Eu sei que isso é verdade, Zé Lito. Eu sei que isso é verdade. Mas muitos irmãos e irmãs, quando ouvem alguém que está com todos os seus entes reunidos em casa, dizer para ela ou para ele que perdeu um ente, que Deus deu, Deus levou, parece piada para ela muitas vezes. Não são só as frases, os versículos. Nós precisamos, de fato, entrar na vida das pessoas. É mais profundo que isso, um pouco. Então, vamos ver aqui. Então, a situação é essa. Uma mulher foi abandonada, o marido confessou estar com outra pessoa, além de ter deixado ela sozinha, também esvaziou a conta bancária e contratou um advogado justamente para dar seguimento ao divórcio. Ela liga para você. O Paul diz aqui, pergunte a você mesmo, melhor dizendo, a que esta mulher está apegada nesse momento? Com o que ela luta agora? Ou seja, o que de fato, como ela está vivendo essa experiência? O que ela está sentindo em seu coração? Porque, veja, você não vai poder tratar sobre divórcio, não vai poder tratar. Às vezes, as pessoas procuram a gente, elas querem um aliado. É interessante isso, né? No aconselhamento, as pessoas geralmente lhe procuram porque querem um aliado. Ou seja, no caso dessa mulher aqui, ela viria aqui, ela me contaria a história e espera que eu me coloque do lado dela. Então, muita gente consola as pessoas falando assim, é mesmo, aquele cara não prestava mesmo também, não sei o que você fazia com ele. Foi até bom que foi embora, agora que eu sempre soube que ele não prestava. Aí você parece que está confortando a pessoa, né? Você se juntou a ela naquela luta contra um inimigo comum. Mas as pessoas vêm muitas vezes, sem discernir o próprio sofrimento, procurando um aliado. E a gente às vezes se faz de aliado e acha que resolveu todo o problema. Não, eu preciso saber como ela está vivendo isso, qual é a experiência dela, isso, que sentimentos estão controlando o seu coração agora. Por que de fato ela está abatida? Por que ela está triste? É o abandono? Mas o que esse abandono provocou? Provocou, aqui o exemplo nos leva para o temor, para o medo. Certamente ela está com medo. O que vai acontecer com a minha casa? E meus filhos, como é que eu vou criar? Será que ele deixou dinheiro suficiente na conta? E agora que as pessoas vão falar de mim? Como é que vai ser minha vida a partir de agora? Ela está com uma série de medos, mas ela pode estar com raiva também. Ela pode estar frustrada. Ela pode estar magoada, amargurada.
decepcionada, inclusive com Deus, não é? Inclusive com Deus. Por que que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Se eu sempre orei pelo meu casamento, será que Deus me ouve realmente? Então, na minha conversa com esta mulher, com esta pessoa, eu preciso entender o que está se passando no coração dela como resposta à situação. Eu posso chegar para ela e falar, poderia chegar para ela e falar sobre os males de um divórcio, o quanto Deus odeia o abandono, mas isso não serviria nada para ela, não é o ponto aqui. O ponto aqui é saber como trazer esperança para este coração que agora está dominado, no caso dela, pelo medo. Como é que eu posso tratar o medo dessa minha irmã que está sofrendo tanto? Então, ela está inundada de terríveis questões, sendo a mais cruel. Por que Deus permitiria que isso acontecesse comigo? Não é? Uma dica aqui para quando você vai... Uma coisa que acontece de forma muito comum, né? Quando nós vamos para um velório, enfim. O último que eu fui foi de Foi esse o último? Não. O ano passado eu fui em um muito ruim, foi de pais que perderam um filho. Talvez seja o pior tipo de velório que você vá. Quando o pai perde filho, não é? E essa é a questão, né? Você vai e fala, como o Zelito disse, e está correto, é uma palavra de consolo, Deus deu, Deus tirou, mas naquele momento, será que ela não é justamente a respeito de Deus que a mãe está pensando? Por que Deus tirou meu filho? Não é? Aqui no Socorro Divino, certo dia, tem algumas senhoras que perderam filhos e elas compartilhavam justamente isso. Quanto tempo demorou para elas tirarem essa mágoa do coração a respeito de Deus? Elas não queriam blasfemar de Deus, elas não queriam questionar Deus, mas o sentimento de mãe no coração estava: por que Deus tirou meu filho? Por que Deus fez isso? Não é por que o meu filho? Então, nós precisamos... É isso que é entrar no mundo da pessoa. É você tentar ir ao coração, entender os questionamentos. O que está passando nesse coração agora? Como é que está o mundo dessa pessoa nesse exato momento? Não é? Havia um cântico, de todo não estava certo, mas que dizia a seguinte coisa: há momentos em que as palavras não resolvem. Não é? Eu não concordo completamente com isso, mas de alguma forma está correto. Não é? Então, porque a palavra é o que resolve, não é? Mas vamos adiante aqui. Então, lembre-se, um portão de entrada não é a situação ou o problema em si, mas a maneira pela qual a pessoa está lutando com o problema, a reação dela ao problema. Poderia ser ira, raiva, temor, culpa, ansiedade, desesperança, solidão, abandono, inveja, desencorajamento, desejo de vingança e etc. É com estas coisas que nós vamos trabalhar para ajudá-la. Então, tem uma coisa que não está na apostila, mas eu quero compartilhar aqui, é que nesse processo de amar e entrar no mundo da pessoa, há 3 coisas que você precisa deixar claro para ela, e são essas 3 coisas que vão ajudar a você a ser um representante de Deus para aquela pessoa. Lembra, nós somos embaixadores. Eu estou nos relacionamentos para representar Deus para as pessoas. Então, 3 coisas que você tem que fazer nesse sentido. Primeiro, faça com que a pessoa saiba que você ouviu seu problema. A pior coisa para alguém que precisa conversar é não perceber que está sendo ouvido. Então, faça a pessoa saber que você ouviu o problema dela. E como é que você faz isso? Você precisa afirmar que
Na conversa, não é? Você entendeu o que realmente está passando no coração dela. É interessante, eu não sei se você já teve o privilégio de ouvir uma pessoa que procura você para falar de uma situação. É interessante que ela mistura passado, presente e futuro. Tem um momento que você não consegue entender direito. Se ela está há 10 anos, se ela está há 15 dias, se ela está falando de agora ou está falando do futuro. Ela está muito nervosa, ela está preocupada, e ela mistura muita coisa. Se você for tentar pegar detalhes da história, você fica perdido. Você precisa estar atento para ouvir, justamente quando ela expressa estas coisas: temor, vergonha, desejo de vingança, raiva. E quando você percebe qual é o problema de fato, que é a reação dela, você pega isso e mostra para ela: olha, você falou isso, e eu queria conversar com você sobre isso aqui. É nesse momento que a pessoa percebe que você ouviu, que você estava realmente prestando atenção no que ela estava dizendo, que você não estava com aquele ouvido, de fluxo contínuo, que entra para um lado e sai para o outro, mas que você estava realmente prestando atenção nela. E isso não é só para que você fique bem na fita, não. Não é para você, não é por sua causa. Uma pessoa, ela, quando está em sofrimento, especialmente, um dos sentimentos que ela tem é que Deus não a ouve. E quando você, que é um representante de Deus, um embaixador, mostra para ela que você está ouvindo, você passa a mensagem de que Deus providenciou alguém para ouvi-la e compreendê-la, ou seja, que Deus a está ouvindo. Você representa os ouvidos de Deus para aquela pessoa e ela se sente melhor, então. A segunda coisa é: faça com que a pessoa saiba que Deus está ali e que entende a luta dela. Então, leia a Bíblia e nas passagens que falam exatamente daquele problema. Ou seja, se o problema dela é temor, procure na Bíblia as passagens que falam do temor, do medo, de como se livrar disso, de como Deus guarda aqueles que temem, de como Cristo veio justamente para livrar do medo. Mostre na Bíblia que a Bíblia fala sobre esse assunto, trata esse mal que está acometendo o coração da pessoa e que ela pode encontrar na Bíblia conforto, solução, resposta para o seu problema. Então, você fazendo assim, vai produzir duas coisas. Você ajudará a reconhecer que a Escritura fala sobre questões profundas. E a outra coisa, você ajudará a ver que Deus encontra seu povo mais poderosamente nas experiências onde eles temem que Ele, Deus, esteja ausente. E a terceira coisa que você precisa fazer com que a pessoa saiba que você estará ao lado dela. A presença de Deus fica revestida de carne e sangue quando oferecemos às pessoas nossa presença real e amorosa. O compromisso de estar junto, não é? O compromisso de não abandonar a pessoa. Eu sempre falo que Deus não erra o endereço, né? Quando aparece alguém para você cuidar, Deus não errou o endereço, mas Deus lhe deu um privilégio de ser instrumentos nas suas mãos para cuidar de uma pessoa. Não abandone, continue com ela. Logicamente, isso requer uma contrapartida. Ela precisa querer isso, mas esteja disponível, coloque-se à disposição, assuma o compromisso de estar com ela. Então, voltando para a apostila, 3 coisas irão resultar por conhecermos e respondermos aos temas do portão de entrada. Os temas do portão de entrada são justamente esses: medo, abandono, ira, culpa, ansiedade, desesperança e tal. O que acontece quando nós ouvimos as pessoas, entramos no mundo dela e captamos aquilo que está controlando o seu coração? A primeira coisa, o estabelecimento de uma confiança horizontal. A pessoa se sente compreendida, portanto, pronta a confiar em você e contar mais coisas. Um
relacionamento de discipulado, de aconselhamento, é de extrema confiança. As pessoas, para confiarem, elas precisam saber que você ouviu e tem compreendido ela. Isso fará com que ela se sinta mais à vontade a abrir mais coisas da sua vida e assim você poderá ajudá-la melhor. Incrivelmente, irmãos, na minha experiência, eu tenho descoberto uma coisa triste. As pessoas, por exemplo, elas procuram mais facilmente um crente, não é? Elas procuram mais facilmente o psicólogo do que o pastor. E por que eles fazem isso? Porque isso, conversando no gabinete com algumas pessoas e também com os colegas nos módulos que eu faço, as pessoas relatam a mesma coisa para eles. O psicólogo é um completo estranho. Ela vai contar as coisas para aquele homem ou para aquela mulher e ela não conhece aquele cara, ela não vai encontrar no meio da rua, não vai encontrar na igreja. O pastor não. O pastor é um íntimo. O irmão da igreja é um íntimo. E ela não quer que pessoas da convivência saibam o que se passa na sua vida. Isso é triste, não é? Eu abri a minha vida para alguém que não me conhece, que não tem nenhum interesse a não ser técnico na minha vida, e eu não consegui fazer o mesmo com meus irmãos. Isso é um problema, confiança. Quando você para ouvir, quando você de fato busca compreender, entra no mundo da pessoa, você conquista a confiança. A segunda coisa que vai acontecer é o fortalecimento de uma esperança vertical. Como eu represento a empatia de Deus, a identificação com o sofrimento do próprio Deus, com um compreensivo amor e mostrando como a Bíblia fala dos temas mais profundos numa experiência, a pessoa irá crescer na presença do Senhor, de suas promessas e de seu poder. Isso faz com que a pessoa comece a ter novamente esperança em Deus. Não é? E a terceira coisa, o início de um compromisso de uma pessoa, de um processo de mudança. A pessoa dirá: isto é útil, quero mais desse tipo de auxílio. E aí, aquele compromisso que você faz de não abandonar a pessoa, tem a contrapartida de que a pessoa vai querer andar com você. Ela quer mais, ela quer ouvir mais. Ela encontrou ajuda a primeira vez, então ela quer de novo. Ela deu um passo para frente na primeira vez, então ela quer dar mais um passo, ela vai te procurar novamente. E assim você vai ser esse instrumento de Deus na mudança de vidas. Uma vez eu ouvi um missionário falando, uma coisa que me deixou assim muito... Ele fez uma analogia muito feliz. Ele falava a respeito da obra missionária, ele era um piloto, trabalhava no Asas do Socorro e agora estava no seminário se preparando para ser pastor. Acho que ele estava no 2º ou 3º ano. E aí ele contava sobre a experiência de missionário. E ele falava o seguinte: o missionário é aquela pessoa que Deus coloca no banco da frente, na frente da plateia, mais perto do palco, e diz assim: agora você vai ver o que eu vou fazer na vida das pessoas. E você tem o privilégio de ver de perto, em primeira fila, o que Deus está fazendo. Mas isso não é só um privilégio do missionário. Isso é um privilégio de todo crente, quando recebe das mãos de Deus, por meio de um relacionamento, uma pessoa que Ele quer transformar por meio do seu ministério pessoal. Deus lhe coloca na primeira fila e diz: agora você vai ver o que eu vou fazer na vida dessa pessoa. Isso é um grande privilégio, irmãos. Isso é um grande privilégio. Nós precisamos mudar a nossa forma de pensar sobre os nossos relacionamentos. Então, para terminarmos aqui, como ir além do problema e se conectar com a pessoa? Como você reconhece um assunto como portão de entrada? Aqui estão 3 modos, na verdade são 4, você vai ter que anotar o quarto. Então aqui estão 4 modos de identificar a luta particular da pessoa em meio a uma situação. Primeiro, preste atenção nas palavras emotivas. Eu estou tão temeroso, estou totalmente desencorajada, isso me deixa com tanta raiva. Essas palavras que expressam a emoção também revelam o sentimento que está controlando o coração.
Então, por aí você já começa a perceber o que de fato está acontecendo naquele coração, pelas emoções que são reveladas nas palavras. 2. Preste atenção às palavras interpretativas. Eu acho que eu merecia isso. Isso sempre acontece comigo. Deus simplesmente não me escuta. Palavras interpretativas podem revelar autocomiseração, podem revelar autoindulgência, pode revelar um problema de estima pessoal, que não é o de baixa estima, mas é o de alta estima, extremamente elevada, que produz orgulho, que produz um senso de autojustiça muito maior do que o real. Então, essas palavras autointerpretativas podem revelar muita coisa, né? Terceiro, preste atenção às palavras do tipo falar a si mesmo, ou que revelam o que a pessoa pensa sobre si. Eu sou um desastre, estou cansado de ser capacho, sinto-me como posto de lado. Essas palavras revelam o que controla o coração. E a última coisa, 4, preste atenção nas palavras sobre Deus. Expressões do tipo, pensei que estivesse fazendo a vontade de Deus. Né? Pensando nessa moça aí que foi abandonada. Quando eu casei com ele, eu pensei que eu estava fazendo a vontade de Deus. Né? Ou Deus nunca me ouve. Ou então, como ele permitiu que isso acontecesse comigo. Se você presta atenção nesses 4 tipos aqui de expressões, de palavras, você tem um caminho aberto para entrar no mundo da pessoa. E aqui tem perguntas no final que você pode fazer, não é? Você não vai fazer tudo de uma vez só. Mas são perguntas que lhe ajudam a investigar o coração da pessoa e entrar no seu mundo. Não é? Aqui estão algumas perguntas que você poderia fazer a esta mulher enquanto conversa com ela e estabelece um relacionamento. Inclusive tem, no campo do aconselhamento, né, tem livros que são livros que lhe ensinam a fazer perguntas quando você quer ajudar pessoas. Aqui tem algumas, depois você pode ler. Né? Mas o finalzinho diz assim, não há carência de oportunidades na ministração à nossa volta. O que não faltam são oportunidades à nossa volta. Nosso verdadeiro problema é que nós não sabemos como tirar proveito de todas elas. Mas podemos aprender a reconhecer essas oportunidades e usá-las em construir relacionamentos afetivos, os quais encorajam a obra de mudança do Senhor. Então, nós temos aqui o primeiro elemento do amar, que é entrar no mundo da pessoa. É procurar saber como aquela pessoa está experimentando a situação, o problema e o relacionamento no qual ela está envolvida. Na semana que vem, nós vamos ver o segundo elemento, que é encarnando o amor de Cristo. Vamos orar então, que o Senhor nos abençoe.